Tá, Oi. tá dizendo, né? Estamos ao vivo aí, pessoal. Podem começar a atividade aí. Então, entramos um pouquinho antes, né? Nós temos aí alguns segundos ainda para as 14 horas, mas já está ao vivo lá. Ok. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Meu nome é Mauro, sou coordenador da área da mediunidade da 6ª União Regional Espírita de Santa Catarina e vamos iniciar a nossa oficina com o tema Ampliando os Horizontes da Mediunidade. Mas antes eu gostaria de apresentar rapidamente aqueles que fazem parte da nossa equipe e que colaboraram com o formato dessa nossa oficina, que é o nosso Claucir, que vai ser o coordenador da oficina de hoje, a Rose, Giovana, a Iris, José Quirinos e o Fernando. Então, esse pessoal é que nos auxiliou e que juntos conseguimos assim montar essa oficina. Vamos iniciar com uma oração. Como sempre, pedindo ao Mestre Jesus que nos inspire, a fim de que possamos, pouco a pouco, compreender qual é a lição que quer nos dar nesse momento específico. O que nós podemos aprender, Mestre? Que os nossos sentidos possam estar ligados à tua magnitude, a fim de que possamos perceber os passos que devemos dar. Nós te agradecemos porque temos a certeza que os mentores espirituais estão conosco sob o teu comando, a nos inspirar, nos conduzir e, sobretudo, fazer com que unamos nossas mãos, nossos corações, num único objetivo: ajudar a toda a comunidade desse planeta a crescer e evoluir. Queridos amigos, nós vamos começar com uma mensagem inicial, apenas para a nossa reflexão, para que a gente possa entender a finalidade dessa oficina. E nós vamos aproveitar um texto de Allan Kardec que se encontra na Gênesis, capítulo 18, item 25, que se intitula Sinais dos Tempos. E ele diz o seguinte: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também, para ele, os tempos são chegados. Então, as nossas considerações, nosso objetivo, a nossa reflexão vai se basear basicamente nisso. A humanidade está passando agora por um momento crítico, parte importante da transição planetária em pleno curso. E todos nós, trabalhadores espíritas, nos encontramos distanciados das atividades rotineiras. Entre elas, as reuniões mediúnicas realizadas nos centros espíritas. É natural que surjam questionamentos quanto a esse afastamento. Ansiamos para a volta à normalidade, mas o que será a normalidade daqui para frente? Nas oficinas da manhã, nós ouvimos falar em um novo normal. O que será realmente esse novo normal? Na mensagem inicial, o emérito codificador da doutrina espírita nos informa que a madureza da humanidade cria a renovação social e que o espiritismo surgiu na hora em que podia ser de utilidade. Então, entre outras perguntas, nós fazemos essas. Nós voltaremos às reuniões mediúnicas? Ao voltarmos, tudo será como antes?
eu desejo que continue exatamente como era antes. Não nos cumpre antecipar o futuro. Não temos bola de cristal para isso, consequentemente, tudo poderia ser conjectura. No entanto, seja qual for o desdobramento das nossas atividades, convidamos a todos refletirmos à luz de algumas pérolas do cristianismo redivivo que os nossos companheiros selecionaram com muito carinho para esse encontro. Dessa forma, quando pudermos voltar às nossas atividades presenciais, então voltaremos com um brilho diferente, certamente, com um brilho diferente, mais intenso, mais harmonioso. Eu vou deixar com a Giovana a primeira pérola que a gente vai analisar. Do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 5. Os discípulos. Jesus aos seus discípulos. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tende de sofrer, considerai que eu também vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Claucir. Boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos, né, meus irmãos? A interpretação do Espírito Humberto de Campos a respeito do capítulo 10 do Evangelho de Mateus é muito oportuna e muito necessária para nossas análises na tarde de hoje. De toda a sua magnífica explicação, nós selecionamos apenas os tópicos que acabamos de ouvir, por entendermos que reúnem as principais lições, a fim de que nós possamos alargar a nossa visão, alcançando novos horizontes da mediunidade. Os 12 escolhidos por Jesus eram homens dos mais humildes e simples do lago de Genezaré. Eles viriam ser os intérpretes das ações e dos ensinos do Mestre, portanto, seriam os seus intermediários, os seus médiuns. Quando Jesus reúne os discípulos em casa de Simão Pedro, para lhes ministrar as recomendações iniciais que tornariam claras as normas de ação que deviam seguir para a realização de seus apostolados, Jesus deixa claro que eles teriam um longo trabalho pela frente. Trabalho que lhes exigiria muito esforço, dedicação, renúncias e sacrifícios pelo bem de todos. Que eles deveriam reunir em torno todos os que se encontrassem aflitos e angustiados, fazendo-lhes compreender que havia chegado o reino de Deus. Mas que, por outro lado,
eles encontrariam dificuldades pelo caminho, porque muitos não os compreenderiam e outros tantos fariam de tudo para os interferir e os impedir. Por isso, recomendou-lhes que o seu comportamento fosse semelhante à simplicidade das pombas e à prudência das serpentes. Ou seja, que assim como as pombas, agissem de forma simples, mansa, íntegra e objetiva. Objetiva no sentido de dar mobilidade à tarefa, assim como a pomba que facilmente avança, voa. Então, a mobilidade no sentido de dar, a objetividade no sentido de dar mobilidade à tarefa. E isso tudo contribuiria para alimentar a confiança na mensagem recebida. Mas que, por outro lado, Jesus adverte que eles haveriam de agir como as serpentes, ou seja, com prudência, com cautela, com astúcia, prevenindo-se, portanto, das armadilhas dos homens. Portanto, cuidando-se para que tomassem muita precaução em torno das influências externas negativas, perturbadoras, que atrapalhariam o seu projeto de propagação da Boa Nova. Que eles ficassem também tranquilos e confiantes, porque seriam sempre assistidos e inspirados pelo Mestre em seu apostolado, fazendo-lhes com isso compreender a mediunidade de que todos nós somos portadores. E que, embora todas as provações e dificuldades que encontrariam, perseverassem até o fim, dedicando-se no amor do Evangelho, lembrando sempre que, assim como o Mestre, vieram para dar testemunho. Vale lembrar, meus irmãos, que todas essas recomendações do Mestre são aplicáveis a cada um de nós também, que nos tempos atuais somos convidados por ele, por Jesus, a sermos os seus trabalhadores da última hora, portanto, a sermos os seus discípulos, os seus intérpretes dos ensinamentos e das ações dele, aplicadas em nós próprios e compartilhadas em benefício de outros tantos, exatamente pela mediunidade de que somos todos portadores. José Quirino. Eu não percebi a presença do nosso irmão José Quirino, portanto, eu vou ler no lugar dele, tá bom? Perfeito, Mauro. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todos que podem fazer suas perguntas pelo chat, que a Rose irá, então, depois encaminhar na hora da roda de conversa, no bate-papo final. Tá ok? Do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, Forças Viciadas. Talvez seja interessante para que a gente possa analisar se no âmbito das nossas atividades mediúnicas não estamos realmente nessa faixa de forças viciadas. Orientação do benfeitor Aulus para André Luiz e Hilário. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação em que, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica
de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. Glaucir. Médium quer dizer intérprete, medianeiro. Por isso, o livro dos médios, no seu capítulo 14, na segunda parte, no item 159, vai definir o médium como toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Trata-se, portanto, de faculdade psíquica que é inerente ao homem, não se constituindo, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, pode-se dizer que todos nós somos médiuns. Alguns apresentam faculdades mais ostensivas, mais bem caracterizadas, porque trouxeram, ao renascer, disposições orgânicas próprias. Eles foram preparados antes da reencarnação no mundo espiritual para, após o seu renascimento, atuarem em tarefa mediúnica. Mas outros possuem menor grau de percepção e sensibilidade. Mas o fato é que todos nós somos médiuns, nos graus mais variados, onde temos a possibilidade de interagir com os espíritos desencarnados. O espírito Emmanuel, em Mediunidade e Sintonia, através de Chico Xavier, vai dizer que mediunidade é instrumento vibrátil, e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. E ele complementa dizendo: médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Assim, a mediunidade pode e deve ser exercida em todos os momentos no nosso dia a dia, nas 24 horas do dia. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, através de Chico Xavier, vai dizer que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente. Então, é fundamental que nós entendamos na mediunidade a possibilidade de servir no bem. Emmanuel, então, vai reforçar. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Foi o que levou Manuel Filomeno de Miranda, em Consciência e Mediunidade, a afirmar: quando a consciência identifica a finalidade superior da mediunidade e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. Mas para que eu seja um medianeiro do bem em favor dos outros, é preciso, antes de tudo, que o bem seja construído e vivido dentro de mim, porque ninguém dá o que não tem. E o bem ocupará habitação em mim quando estabeleço boas companhias espirituais junto a mim. Por isso, a necessidade da conduta reta, do bom pensamento, da vigilância, cuidando muito com as forças viciadas, com os pensamentos negativos, perturbadores. É preciso o hábito da oração, do esforço constante em minha renovação moral. Isso tudo é exercer a mediunidade no dia a dia. Porque, conforme esclarece Emmanuel em Mediunidade e Sintonia, tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar.
porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Giovana. Do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. O prefácio de Emmanuel. Rádios, ondas, médiuns e mentes. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Claucir. Allan Kardec, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, vai dedicar 102 questões, ou seja, da 456 até a 557, ao estudo da ação dos espíritos no plano físico. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, assim descreve: não é necessário te definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras, porque ondas mentais enxameiam por toda a parte. E ele complementa: sentes, pensas, ouves, lês e observas. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Nós vivemos constantemente imersos num oceano de pensamentos, conforme o mesmo benfeitor assevera na obra Roteiro, de Chico Xavier, onde nós nos nutrimos de substância mental em grande proporção. De um modo imperceptível, nós ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade a força que acalentamos em nós mesmos. Assim, nós somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas e coisas que nos cercam. A influência nos pensamentos se dá pela afinidade intelectual, ou moral, ou ambas, estabelecida entre o desencarnado e o encarnado pelos processos da sintonia mental. Essa comunhão mental permite ao desencarnado conhecer nossos desejos e emoções, pensamentos e ações de quem ele pretende influenciar. É o que afirma a questão 457 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, e eles respondem que muitas vezes conhecem aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade através de Chico Xavier, referindo-se à onda mental, vai dizer que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea
com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e desejos, com as atitudes e as obras. Então, as perguntas que ficam, meus amigos: que companhia espiritual eu quero ter comigo? E em que tipo de domicílio eu quero estar habitando na realidade espiritual? Para isso, André Luiz nos dá algumas receitas. Ele vai lembrar que para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade. Então, temos aqui um dos instrumentos seguros para que tenhamos uma boa companhia espiritual. A alavanca da vontade. E aí ele continua dizendo que somente o reto pensamento, posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja indução, para que nos coloquemos para logo em comunhão, em regime de comunhão com as esferas superiores. Portanto, a oração, um extraordinário instrumento de conexão com o mundo espiritual mais elevado. As questões 387 e 411 da obra O Consolador, de Emmanuel, através de Chico Xavier, assegura que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo e que o médium só terá êxito no seu apostolado mediúnico se ele estiver plenamente identificado com o Evangelho de Jesus. Porque só a aplicação do Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor, a resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no trabalho, no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo e na significação da vida. Agora, meus amigos, nós vamos abrir a oportunidade para os senhores poderem fazer questionamentos, perguntas através do chat, né, neste aplicativo. E a Rose, que é a nossa co-anfitriã, vai me repassando para que a gente, na medida do possível, possa ir atendendo as dúvidas e os questionamentos dos amigos aí. Está aberto ainda o espaço, então. Seu Clauci, Sim, o Rose. nosso tema, ampliando os horizontes da mediunidade, né? Dentro desse tema, como é que a gente pode entender uma tendência a reuniões mediúnicas online? Reuniões mediúnicas online. Olha só, meus amigos, há poucos dias, a Federação Espírita Brasileira lançou um artigo extenso em torno desta questão, dando conta da inconveniência das reuniões mediúnicas virtuais. Muitos já devem ter oportunidade de ter lido este artigo da FEB, mas a título de relembrar os principais inconvenientes, que são vários fatores que nos impossibilitam ou que inviabilizam a reunião mediúnica virtual, nós vamos elencando alguns, segundo a orientação da FEB. Em primeiro lugar, a aparelhagem eletrônica que nós temos ainda nos dias de hoje, ela ainda é muito grosseira para fazer a intermediação das vibrações mais sutis da esfera espiritual. Esse já é um dos inconvenientes. Outra coisa, a ausência de apoio presencial da equipe mediúnica sobre os médiuns, né?
Quando nós estamos separados uns dos outros em presença física, isso dificulta um pouco a nossa influência de uns sobre os outros. Por isso, esse distanciamento inviabiliza também a reunião mediúnica, porque a proximidade física, ela auxilia na proximidade psíquica. Nós estamos cada qual no seu lar, isso é um dificultador, né? Porque o médium pode entrar numa situação inusitada, numa situação difícil, né? Por se desvincular, quem sabe, de uma ligação psíquica do espírito, e nós não estamos por perto, numa proximidade psíquica maior para, assim, intervir, né? Outra questão, o nosso lar não oferece as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas como nós temos no centro espírita, sobretudo na sala mediúnica, né? Lá nós temos toda uma ambientação psíquica eficaz, absolutamente preparada pelos benfeitores espirituais, para que a reunião aconteça com segurança, com harmonia, com equilíbrio, com proteção. O nosso lar já não tem esta proteção espiritual necessária para a reunião mediúnica. Isso poderia fazer com que a família ficasse vulnerável a uma possível invasão de espíritos levianos ou perturbadores durante uma sessão mediúnica virtual, ou seja, nós em nosso lar fazendo virtualmente. Outra questão é de que a reunião mediúnica é um ser coletivo, portanto, os indivíduos que participam da reunião, eles interagem entre si como que um feixe, né? Ou seja, de uma forma bastante integrada uns com os outros, né? E o ambiente virtual, é claro que não vai favorecer essa influência, dando a propriedade de um ser coletivo para a reunião mediúnica, o que também é um dificultador. Outra coisa, é claro que os benfeitores espirituais já sabiam que esta pandemia viria aqui para o nosso plano físico. Eles já sabiam disso previamente, mas em momento nenhum eles nos incentivaram a tomar alternativas outras para a prática mediúnica. Isso também já é um sinalizador, né? Então, essa suspensão da atividade mediúnica vai nos convidar exatamente a quê? Vai nos convidar a uma reflexão para que nós entremos em domínio sobre nós mesmos como médiums, sobretudo os médiuns mais ostensivos. É a hora de nós trabalharmos o autocontrole das nossas forças medianímicas. A princípio, então, vamos elencando essas que são as principais. Rose. O que nós teríamos mais? Seu Claucir, então, como que o plano espiritual e o plano físico podem trabalhar nesse período que a gente está? Qual seria a melhor maneira? Tá. Então, olha só. O plano espiritual, ele está sempre em atividade mediúnica, constantemente, 24 horas por dia. Os trabalhos mediúnicos não cessam jamais, né? E isso, o próprio bom senso nosso vai nos apontar para essa realidade, porque senão como seriam assistidos, amparados e acolhidos os nossos irmãos desencarnados se assim não fosse, né? Então, é claro que os trabalhos continuam. De nossa parte, a parte dos encarnados, ela vai ser feita de que forma? Já que nós estamos impossibilitados de frequentar a reunião mediúnica presencial. O nosso trabalho está exatamente em manter uma consciência e uma conduta mediúnica no dia a dia, nas 24 horas por dia, né? Estabelecendo aquilo que nós chamamos da mediunidade com Jesus.
já que nós sabemos que todos somos médiuns e que nós estamos mergulhados no mundo espiritual pela onda mental, estabelecendo conexões ininterruptas mentais, né? Estamos em sintonia mental ininterrupta com os irmãos, com os espíritos desencarnados. O nosso trabalho é exatamente exercer a nossa mediunidade extra-sala mediúnica, ou seja, pela nossa conduta diária, pelo nosso comportamento moral, né? Pela nossa vigilância, pela nossa oração, pelos bons procedimentos, cuidando muito dos pensamentos derrotistas, perturbadores, nocivos, negativos, né? Mudando a nossa onda mental para pensamentos mais elevados, se conectando mais com Deus através da espiritualidade superior, né? Isso tudo faz com que nós façamos este auxílio aos nossos irmãos desencarnados que sofrem e aos que fazem os outros sofrer. Então, nós temos como ajudar os nossos irmãos pela nossa conduta no dia a dia, né? Estabelecendo essa sintonia com os planos superiores mais altos da espiritualidade. A oração contínua, o evangelho no lar, tudo isso faz com que nós possamos exercer a mediunidade. Mas há um fator ainda muito mais interessante a ser considerado. A espiritualidade, os benfeitores espirituais, quando nós temos uma conduta reta, uma conduta de consciência mediúnica no dia a dia, de acordo com o que acabamos de elencar, né, esses fatores moralizadores, né, conscienciais, e eles observaram a nossa conduta durante o dia, eles têm observado o nosso proceder, a nossa forma de agir, de pensar, né, de interagir com os outros, né, de manter a conexão com Deus. Eles vão aproveitar o nosso sono diário, né, o nosso sono durante a noite, e eles vão nos utilizar para exercer o trabalho de auxílio aos irmãos desencarnados. Então, no nosso sono diário, nós estamos em trabalho mediúnico pelo desdobramento espiritual através do sono diário. Essa é uma das principais circunstâncias, um dos principais momentos em que nós podemos ser os médiuns fora da sala mediúnica. Rose. Seu Clauci, o médium é um ser privilegiado moralmente ou está em processo de redenção e aperfeiçoamento? E qual que é a melhor idade para se começar um estudo mediúnico e um trabalho mediúnico? Sim. O médium, ele não é um ser privilegiado, de forma nenhuma, né? Ele não é um ser privilegiado, mas também não é um ônus, também não é um peso para o médium, né? Muito pelo contrário, é uma bênção, é uma oportunidade redentora a mediunidade, né? Ela não é um privilégio, porque todas as pessoas são dotadas de mediunidade. Alguns, conforme nós já havíamos comentado anteriormente, renascem com o propósito de estabelecer uma tarefa maior diante do intercâmbio com os espíritos desencarnados, pela mediunidade mais ostensiva, né? Mas todos somos médiuns, todos temos a possibilidade de auxiliar os nossos irmãos no mundo espiritual. Então, a mediunidade não é um privilégio, de forma nenhuma, mas é o quê? É uma oportunidade abençoada, né? Redentora, onde nós temos a possibilidade de resgatar débitos passados, né? Nós somos profundamente comprometidos pelas nossas vidas passadas, em débitos muitas vezes clamorosos, como diria Emmanuel, né? E o instrumento da mediunidade, a faculdade psíquica da mediunidade, nos favorece esse tipo de resgate, onde nós temos essa possibilidade maior de conexão com o mundo espiritual, fazendo algo de bom, né? Algo praticado dentro da linha do bem, para auxílio a esses nossos irmãos, né?
Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, Rosa. Qual a melhor idade para se começar A melhor para o exercício mediúnico? Sim. Bom, para o exercício mediúnico no cotidiano, a criança já começa a aprender junto com os pais. De que forma os pais tendo uma boa convivência dentro do lar, o filho vai observando isso, né? Porque a mediunidade ela acontece em todas as idades, desde a criança até o mais velho. Ela acontece em todas as idades. Mas aí trabalhar mediunicamente, a criança, de uma certa forma, ela observando o comportamento dos pais, ela tendo um ambiente psíquico no lar favorável, pautado numa boa relação de convivência, pautado no culto do evangelho no lar, né? Numa sintonia espiritual da família com os planos superiores da vida, ela vai, claro, por consequência, já de alguma forma exercendo a sua atividade nessas condições. Mas é claro que na medida em que o indivíduo vai amadurecendo, vai se tornando mais jovem, mais adulto, ali sim ele tem as totais condições de estabelecer o exercício mediúnico quando estamos falando em trabalhar extra-sala mediúnica. Agora, quando se trata de trabalhar em mesa mediúnica, estabelecendo transe mediúnico, seja pela psicofonia ou seja pela psicografia, né? Aí já requer toda uma educação, uma preparação, né? uma completude no organismo biológico do indivíduo, então aí precisa já ter da juventude para frente. Né? Posso complementar alguma coisinha, Claucir? 2 minutos. Mas com certeza, Mauro. 2 minutinhos. Não, apenas uma orientação aos pais, porque frequentemente, principalmente nos dias de hoje, muitas crianças manifestam, né, essas tendências, ou seja, uma certa percepção já acurada. Então, é importante que os pais percebam isso, mas que não enfatizem, ou seja, que não coloquem sobre a criança uma responsabilidade que ela ainda não tem. É importante que os pais percebam que não deve endeusar o próprio filho, mas sim cuidar de que ele seja evangelizado para que, como o Claucir muito bem colocou, na idade oportuna, a mediunidade possa ser educada de uma forma natural, né? Mas que não se deve nem ter a preocupação, o medo, né? Os pais devem encarar isso de uma forma normal, levar-se a criança à evangelização, né? Mas também não enfatizar, achar, poxa, eu tenho uma criança prodígio, eu tenho um gênio dentro de casa, também não. Porque isso estimularia de uma forma negativa determinados aspectos na criança que poderiam se levá-la ao desequilíbrio, né? A madureza, a maturidade espiritual é que vai realmente determinar quando esse indivíduo, seja numa idade mais tenra ou menos, pode realmente ingressar. Isso somente a maturidade espiritual que pode fazer com que isso possa ocorrer, que vai ocorrer de forma natural, né? Mas o importante é que os pais estejam atentos para não valorizar demais, mas também estar atentos e poder conduzir a criança no ambiente evangélico. Perfeito, Mauro. Obrigado, Claucir. Imagina, eu é que agradeço. Seu Claucir, pelo Sim. fato de trabalharmos em reuniões mediúnicas, nós temos que ter algum tipo de preparo para a hora de dormir, né, para o sono. Nós trabalhamos quando estamos em estado de sono? Essa pergunta é muito interessante, Rose, porque se nós somos médiuns, porque todos somos médiuns, e vamos pensando aqui naqueles mais ostensivos, né, que trazem a faculdade psíquica mediúnica como tarefa, né? Porque foram preparados no mundo espiritual para assim agir aqui no campo físico. Eles têm disposições orgânicas próprias para ter um maior poder de percepção e sensibilidade,
né, junto aos espíritos desencarnados. É muito interessante essa pergunta que nos foi feita, porque quando eu me conduzo dentro de uma consciência mediúnica, né, esclarecido que já estou das minhas faculdades, de como eu devo me conduzir diante das faculdades psíquicas que eu tenho, que eu trouxe, eu me conduzo de uma forma correta, de forma a manter uma consciência mediúnica no dia a dia, né? Pelo meu proceder, pela minha conexão com Deus, e isso é, sobretudo, quando eu vou, momentos antes de adormecer, de ir para o sono à noite. Importante, muito importante, fazer a nossa oração da noite, né? Fazer a oração da noite, pedir a Deus, agradecer a Deus o dia que teve, todo o amparo que recebeu, tudo aquilo que teve a oportunidade de fazer, e ali pedir a Deus que durante o sono ele possa estar de alguma forma naquilo que for a sua possibilidade, poder contribuir com os benfeitores espirituais, né, durante o sono. Aí vem o trabalho do médium, e é claro que os irmãos benfeitores vão aproveitar este médium para desenvolver o trabalho mediúnico durante a noite. Eu não sei se foi exatamente essa a pergunta que você me fez. Mauro? Então, agora o Aldo vai fazer as últimas palavras e a prece de encerramento. Desculpa, já estamos no final, né? Então, eu quero ter uma faladinha assim. Sim. Né? Só uma conclusão da nossa oficina de hoje. Todos nós podemos perceber uma coisa. O afastamento da casa espírita nos sugere muitas dúvidas. O que nós tentamos passar na oficina de hoje, basicamente, é que o trabalho, a reunião mediúnica, pode ser substituída por alguma outra atividade, porque estamos sempre em atividade mediúnica. Muito bem, o Claucir expôs, nós estamos continuadamente em atividade mediúnica. A reunião mediúnica, ela nos ajuda na concentração dos nossos pensamentos em conjunto com os nossos companheiros. Isso é verdade. Então, nós podemos e devemos procurar essa união de uma outra forma. Há muitos outros trabalhos que a gente pode executar. Mas, mesmo assim, não significa que a gente deva abandonar a reunião com os amigos que fazem parte da reunião mediúnica. Vejam, por exemplo, que na Sociedade Espírita de Joinville existem 2 grupos que se reuniam semanalmente para as reuniões mediúnicas, e cada grupo resolveu continuar a se reunir para estudar a mediunidade, estudá-la um pouco mais profundamente, ou então, como o nosso grupo particularmente, que é o grupo que o Sr. Lenier conduz, né, voltada um pouco mais para as questões evangélicas. Isso é muito importante para nós médiuns. Naquele momento, nós fazemos a leitura, estudamos uma página, né, e no final entramos em vibração para o conjunto do nosso grupo, para a casa espírita, para todas as pessoas, enfim, a vibração que certamente não deixa de ser uma atividade mediúnica, porque estamos exteriorizando os nossos sentimentos em conjunto com o plano espiritual superior. Se a gente for pensar bem, quando a gente trabalha, quando a gente vai à pia para lavar a nossa louça, dependendo do consentimento com que a gente faz, nós estamos em atividade mediúnica. Porque diz Allan Kardec, diz aos espíritos, o importante é que toda atividade a gente venha remetê-las em agradecimento a Deus. A oportunidade de servir, a oportunidade de crescer. Converse com seus companheiros, aqueles companheiros que faziam parte da reunião mediúnica, volte a se reunir
através do Zoom, essas ferramentas, não precisa o trabalho mediúnico em transe, porque somente a expressão dos nossos sentimentos doutrina. A expressão dos nossos sentimentos faz com que as almas caídas se levantem. À medida em que nós exercemos a nossa mediunidade com Jesus, aqueles companheiros espirituais que nos acompanham se levantam conosco. Que desobsessão maior a gente quer? Quando nós voltarmos às atividades mediúnicas, rotineiras ou normais, como nós consideramos, certamente nós vamos voltar de uma forma diferente, mais produtivos, sem dúvida alguma, muito mais ligados ao plano espiritual, que nessa pandemia talvez seja exatamente a lição que o plano espiritual espera que a gente consiga aprender. Rose, está contigo. Rose está sem o som ligado, Rose. Mas é na minha vez, né, Rose? Eu vou... Então vamos, gente, agradecer primeiramente essa possibilidade de nós estarmos aqui nessa tarde chuvosa, meio fria, pelo menos aqui em Joinville, e agradecer aqueles que criaram esse sistema que a gente possa transmitir ao vivo, e como diria na televisão antigamente, ao vivo e a cores, para todo mundo. A dificuldade antigamente era muito maior. Hoje veio essa pandemia e nós estamos aqui transmitindo ao vivo e a cores, sentados em nossos lares. Então veja, é mais uma oportunidade de vivenciar essa pandemia do modo positivo. E isso nós temos que sempre agradecer àqueles que criaram essa oportunidade, os homens influenciados pela espiritualidade, que criaram esse sistema, seja o Zoom, seja Facebook, enfim, esses sistemas todos que nós estão nos brindando hoje, e gratuitamente, de uma maneira talvez mais curta do que aquela paga, mas nós temos ela assim. Então isso aí é muito importante. E como disse o Mauro, as casas também, né? Vamos nessas casas, pensar nessa mediunidade online, mas não, como disse ele, em transe, mas sim no estudo. Né? Em nossa casa temos só um grupo, no Paz do Senhor, e nós iniciamos os nossos estudos também online, cada um imaginando, sentando-se no seu lugar na sala mediúnica. E lá nós fazemos o nosso trabalho, estando em casa. Então, gente, é com isso aí que nós vamos, com esse coração aberto, com essa alegria no coração, agradecer ao nosso Pai maior, nosso Mestre Jesus, que nos permite estar aqui nessa tarde de hoje, aos nossos mentores, aos mentores desse nosso grupo, todos nós temos nossos mentores, nosso grupo, por essa oficina maravilhosa que acabamos de participar, essa oportunidade ímpar que tivemos. E vamos fechar com aquela oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou, aquela oração dominical. Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, nem erros. Mas livra-nos, Pai, de todos os males. Então, meus irmãos, é nesse momento, pedindo para nos livrar dos males, não é esses males que estão aí fora, os males que estão dentro de nós. Sabemos que nós vamos sobreviver a tudo. E nós encerramos com muita gratidão a todos os presentes, né, nesse outro lado, online, que estão aqui conosco, e o amparo que tivemos da espiritualidade. Muito obrigado e que a paz do Senhor esteja com todos. Lembrando que agora nós temos um outro, que seria do DAI, né, Departamento de Assistência Espiritual. Quem não está inscrito pode assistir pelo Facebook das casas. Pelo menos o Paz do Senhor está passando agora. Eu estou vendo o Mauro lá pelo Paz do Senhor também. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Que assim seja.